Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa primeira reunião VIP que está acontecendo aqui no Zoom. Estou ajustando aqui a tela para depois a gravação ficar salva direitinho. Certo. Pessoal, deixa eu só ver aqui o chat. Boa noite, Renata. Boa noite, todo mundo. Gente, essa é a primeira reunião VIP que eu faço aqui pelo Zoom. Então, é uma novidade para mim, é uma novidade para vocês. Ela vai ficar salva depois no YouTube. Eu vou tentar baixar ela no YouTube. Ela está sendo gravada, tá certo? Conforme a aula for passando, vocês vão tirando a dúvida de vocês. Eu programei uma aula de aproximadamente 40 minutos, 1 hora bem no máximo. Mas hoje eu quero trazer para vocês o guia do emagrecimento definitivo. Eu estou muito feliz com a aula de hoje. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, a todas vocês que separaram aí a noite de terça-feira para adquirirem conhecimento, né, para darem um passo a mais. Pode ter certeza que hoje vocês vão estar um passo a mais em relação ao emagrecimento, em comparação a muitas outras pessoas que querem emagrecer, porém não estão fazendo nada para isso, né? Só o fato de vocês estarem aqui já é um passo a mais no resultado de vocês, no emagrecimento, na saúde de vocês. E pode ter certeza que se vocês aplicarem o que eu vou falar aqui hoje, vai fazer grande diferença na vida de vocês, tá? Eu queria que essa barra saísse daqui. Vocês estão vendo essa barra que está aqui em cima? Aqui não dá para ver não, Ni. Não? Ah, então é só para mim que aparece. Beleza. Então, eu vou me apresentar um pouquinho para quem ainda não me conhece, para quem me conhece. Eu sou a Nicole Demartino, eu sou nutricionista formada pela ONG lá em Guarulhos, eu sou de São Paulo. Eu sou especializada em alimentos funcionais e nutrigenômica pela Universidade de Medicina de São Caetano do Sul. Sou bailarina nas horas vagas e hoje eu acredito em um emagrecimento saudável, sem dietas radicais, sem deixar de lado os alimentos preferidos, sejam eles saudáveis ou não, né? Mas eu acredito que o emagrecimento vai muito além da comida, vai além do que a gente come, vai além dos nutrientes. Eu acho que o psicológico também está muito envolvido, né? Até que ponto você se privar de comer alguma coisa é saudável mentalmente, psicologicamente, né? Quantas e quantas pessoas aí desenvolveram mais ansiedade, mais compulsão alimentar só por ficar se restringindo? E qual que é o motivo da reunião de hoje, né? Da nossa primeira reunião VIP aqui no Zoom? Para quem não sabe, para quem ainda não fez as contas, faltam só 65 dias para o ano acabar. Vocês têm noção disso? Loucura, né? E ainda existem muitas pessoas que estão apostando em fórmulas milagrosas para emagrecer em pleno 2021. Então, chá, remédio, cinta, que mais? Manta, shake, por aí vai. Gente, nada contra, nada contra. Mas, inclusive, eu também já fui uma dessas pessoas, né? Antigamente, quando eu comecei no balé, que vocês viram aqui a foto, essa foto é até que atual, mas quando eu comecei no balé, eu apostava aí nessas loucuras, e por isso eu vejo que o maior erro cometido é acreditar que é possível eliminar em 3 dias, em 8 dias, em 2 semanas, a quantidade de peso que você demorou anos para acumular. Faz sentido para vocês isso, gente? Vai colocando aqui no chat para mim. E isso tudo é um erro por 3 motivos. Primeiro, não são métodos sustentáveis, tá? Até quando você vai conseguir viver de chá emagrecedor, de cinta modeladora, de creme para estria, sei lá. Então, não são métodos sustentáveis, ou seja, você não vai conseguir levar isso para o resto da sua vida. Outra coisa, não é nada prazeroso. Gente, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas quando eu tomava chá para emagrecer, eu já fiz isso. Era um chá que me dava dor de barriga. Presta atenção. E essa dor de barriga, ela acontecia, eu acho que eram 7 ou 9 horas após tomar o chá, mas era assim, cronometrado no relógio. Então, o que eu fazia? Eu ainda estava na escola. E eu não podia correr o risco de passar mal na escola. Então, eu tomava o chá, tipo assim,
11 da noite, meia-noite, para 2 da manhã, 2, 3 da manhã, tá no banheiro. Vocês acreditam nas loucuras que eu já fiz para emagrecer? Pois é, então, não é nada prazeroso você viver nessas tentativas milagrosas de emagrecer. Sem contar que é frustrante, né? Você faz, você tenta e no final pode até dar certo, mas não é uma coisa que vai durar para o resto da sua vida, não vai ser algo definitivo, ou pior, nunca vai dar certo. E sabe qual que é o pior, o problema de tudo isso? Se você continuar insistindo nesses erros, o seu corpo vai registrar todas essas tentativas mágicas como uma ameaça. E em resposta a isso, vai diminuir o seu metabolismo pela metade. Ou seja, quando você interromper esse processo mágico de emagrecimento, o peso vai voltar 2, 3 vezes maior. Quantas pessoas você conhece que já tomou remédio para emagrecer, que emagreceu e depois que parou de tomar o remédio engordou o dobro? Estou falando abobrinha? Acredito que não, né? Então, hoje a pessoa tem 5 quilos a mais. Daqui 4 meses ela vai ter, sei lá, 10, 12. Faz sentido isso para vocês, gente? Deixa eu abrir aqui o chat. É isso aí. Vamos lá. Tentando passar o próximo slide aqui. Então, pensando nisso, o motivo da reunião de hoje é te mostrar o guia do emagrecimento definitivo que eu uso em consultório, tá? Que são as bases dos meus atendimentos e como você pode começar a aplicar os 4 pilares indispensáveis para o emagrecimento de forma prática na sua rotina. Sem fórmula mágica e sem radicalismo, né? Porque se fórmula mágica, se chapa, seca a barriga, funcionasse, né? Não teria tanta gente obesa precisando emagrecer hoje. E eu quero deixar claro para vocês que ao final da reunião eu vou abrir uma oportunidade exclusiva para vocês que estão aqui, tá? Para quem quiser dar o próximo passo comigo. Então vamos lá, vamos dar início. Deixa eu tirar aqui essa. Eu queria tirar. Pronto. Quais são os 4 pilares do emagrecimento que eu me baseio, né? E que eu faço as minhas clientes seguirem? São 4: alimentos, ambiente, corpo e mente. Isso daí, gente, fui eu que criei, tá? Na verdade, não fui eu que criei, na verdade, isso sempre existiu. Eu só juntei tudo aquilo que faz mais sentido e aquilo que traz mais resultado no consultório. Então, são esses: alimentos, ambiente, corpo e mente. Dentro dos alimentos, a gente trabalha qualidade, quantidade e rotulagem. Dentro do ambiente, a gente trabalha a lei do menor esforço e a organização. Dentro do corpo, temos intestino, metabolismo, sono e atividade física. E dentro da mente, a gente trabalha com crenças, autoconhecimento, sabotadores e hábitos, certo? Hoje, né, vocês podem ver que os 4 pilares, eles são grandes, né? Tem bastante coisa, tem bastante assunto para falar sobre isso. Por isso, hoje a gente vai trabalhar mais uma parte específica, que é a quantidade e a qualidade, tá? Eu estou tentando avançar aqui o slide, espera aí. Eu estou apertando o slide e ele não está indo para frente, mas vai dar tudo certo. Aqui, pronto. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre qualidade e quantidade, certo? Então, vamos lá. Eu quero começar do início falando sobre nutrientes, né? Que é algo que a gente sempre ouve, só que, na verdade, não é todo mundo que sabe o que realmente são os nutrientes. Então, os nutrientes são compostos químicos que são absorvidos no nosso corpo, mais precisamente pelo intestino. E depois de serem absorvidos, eles vão exercer alguma função lá no nosso corpo. Os nutrientes se dividem em 2. Em micronutrientes, né? O próprio nome já diz micro, ou seja, o nosso corpo precisa em menores quantidades. Eles estão em menores quantidades dentro dos alimentos e o nosso corpo também absorve em menores quantidades, que são as vitaminas e os minerais. E os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras, que a gente precisa de maior quantidade e que estão em maior quantidade nos alimentos, certo? Os carboidratos são a nossa primeira fonte de energia, né? A primeira fonte de energia que o nosso corpo usa. E tudo que a gente faz demanda energia. Dormir, respirar, falar, correr, pensar.
Em doses equilibradas, prestem atenção que eu até destaquei aqui a palavra. Em doses equilibradas, os carboidratos fazem parte da construção de músculos e da queima de gordura. Quem que é que sabia disso? Pois é. Eles são digeridos rapidamente, tão rapidamente que os carboidratos começam a ser digeridos na nossa boca, tá? Diferente aí das proteínas e das gorduras, por exemplo. Eles trazem pouca saciedade justamente por serem absorvidos tão rápido e em excesso, prestem atenção quando eu destacar as palavras, eles aumentam o acúmulo de gordura. Perfeito. E aí você me pergunta, né, Nicole, carboidrato é mocinho ou é vilão? Olha, gente, eu não sei como que é aí para você o conceito de mocinho e de vilão, mas para mim é isso aqui. Quem gosta aí de Homem-Aranha? Eu gosto. Para mim, mocinho é a Mary Jane, do Homem-Aranha, e vilão é o Duende Verde, só. De resto, gente, carboidrato, proteína, gordura, é tudo comida. Então, a primeira coisa é a gente desmistificar e parar de rotular os alimentos. Proibido, permitido, mocinho, vilão, sei lá, qualquer coisa. Gente, comida é comida, tá? Vamos ser mais adultos e vamos encarar a comida como comida simplesmente. Carboidrato engorda? Sim, em excesso, assim como as proteínas e as gorduras também. A gente precisa saber dosar a quantidade e a qualidade de tudo aquilo que comemos. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo tirar. Falando de qualidade, né, vocês podem ver aqui. Essa foto, ela representa carboidratos. Só que do lado esquerdo estão os carboidratos excelentes, que a gente precisa deles, e do lado direito estão os carboidratos refinados, né, provindos aí do homem. Então, tem farinha, tem açúcar na composição, e aqui do lado esquerdo temos os alimentos naturais. Mas por quê? Ai, gente, deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Mas por que ele é o único nutriente falado quando o assunto é ganho de peso? Primeira coisa, a mídia, tá? Alguém falou, alguma artista famosa, sei lá, Graciane Barbosa falou que carboidrato engorda. A mídia vai focar nessa informação, né? Nessa única informação, vai excluir todo o contexto, né? Porque uma coisa, quando você está falando de comida, quando você está falando de qualquer coisa, a gente não pode olhar só para aquele ponto, a gente tem que olhar para o que está acontecendo em volta. Só que a mídia, qual que é a função dela? É focar em um determinado assunto a ponto de mudar a nossa atenção, de voltar a nossa atenção totalmente para aquilo e fazendo com que a gente esqueça o contexto geral da coisa. Então, é lógico que se você olhar só para o carboidrato, ele vai engordar, mas você tem que olhar o que está em volta disso, né? Então, o carboidrato engorda muito porque a mídia propagou isso, mas segundo também porque hoje mais da metade dos brasileiros transformou os carboidratos, principalmente os refinados, na base de todas as refeições, deixando de lado o consumo de proteínas e gorduras boas. Então, quando eu falo de carboidratos, principalmente os refinados, você vai pegar ali o prato de um brasileiro, o dia a dia de um brasileiro, né, do pessoal aqui do Ocidente, da América, vai estar cheio disso daqui, ó, cheio de farinha, cheio de pão, cheio de açúcar, tá? Cheio de amido, cheio de refinados. Então, é lógico que vai engordar, porque está em excesso. Peraí, gente, estou aqui tentando passar para o próximo. Às vezes dá uma travada. E outra coisa, a educação que a gente teve. Não sei vocês, mas eu na escola, eu aprendi isso daí, ó. A pirâmide alimentar. Essa pirâmide tradicional, né, a mais antiga, ela foi criada em 1992 e ela é um pouco equivocada, né? Tanto que depois ela foi transformada, eu vou mostrar para vocês, mas olha aí o que a primeira pirâmide alimentar falava para a gente, que a gente devia comer 6 porções por dia de carboidratos, sendo que esses carboidratos aqui, ó, pão, farinha, amido, tá certo? E aí, ó, as gorduras boas foi lá para cima, né? E aí, uma pessoa leiga que recebe essa informação de uma faculdade, de uma universidade, acha que isso daí é o quê? É lei.
Então, o que a pessoa pensa? Tenho que comer 6 porções de pão todos os dias. E aí, né, essa pirâmide alimentar, ela foi muito julgada, né, por nutricionistas na época, inclusive. E aí refizeram, né, deram uma pequena mudada, mas ainda não tá aquela Brastemp, que é essa aí, ó. Essa pirâmide, se não me engano, foi feita em 2001, 2000 e pouquinho, sendo que a base dela é a hidratação e a atividade física, já tá mais ok, né? Depois, a linha de carboidratos foi dividida junto com as gorduras boas. Depois vieram os legumes, os vegetais, as proteínas. Então, assim, já houve uma melhora, certo? Sim, nós precisamos dos carboidratos, mas em uma quantidade menor em comparação ao que a maioria da população está acostumada a comer. E claro, a qualidade do carboidrato faz toda a diferença, principalmente em relação a índice e carga glicêmica. Eu vou falar sobre isso, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Só um minutinho. E aí eu quero que vocês vejam que eu destaquei a frase: a maioria da população está acostumada a comer. Por quê? O que é hoje a maioria da população está acostumada a comer? Isso. Então, você pega o café da manhã de uma pessoa, o que você come no café da manhã? Então, eu como pão, aí eu como cream cracker, né? E aí eu passo geleia, e aí eu como uma fruta, né? Porque precisa de fruta. E aí eu também tomo suco, e depois eu tomo um cafezinho com só 3 colheres de açúcar. Gente, é só carboidrato, tá? Ah, Nicole, mas e a banana? A banana é um excelente alimento, mas ela é só carboidrato. Vocês podem ver aí que nessa refeição não tem proteína, não tem gordura, só carboidrato, só carboidrato. E no almoço essa pessoa meteu um pratão de macarrão para dentro, com um refrigerante cheio de açúcar e um chocolate depois. Aí, à tarde, né, ela foi na casa da mãe ou ela estava no trabalho e aí ofereceram um bolo para ela. E ela não pode fazer feio, né? Fazer desfeita, ser mal educada. Então, ela pegou um pedaço de bolo e ela também tomou uns 3 cafezinhos. Cada cafezinho com 3 colheres de açúcar. Só que aí, à noite, como ela não gosta de jantar, ela prefere um lanche. Ela comeu o quê? Um sanduíche. Né? Ela pegou ali uma baguete, colocou ali meia dúzia de tomate, colocou presunto no meio, tomou um suco e a batata frita dela. Né? Então, vocês podem ver, gente, que aí é só carboidrato, carboidrato, carboidrato. Mais nada. É errado comer esses alimentos? Não. Porém, qual que é o problema? Você comer tudo de uma vez só e sem equilibrar com os outros nutrientes que existem, né? Se a natureza nos deu 3 nutrientes diferentes, significa que a gente precisa dos 3, todos os dias. E como poderíamos equilibrar essas refeições? Então, aqui eu peguei essa mesma disposição e equilibrei da seguinte forma. O pão, a gente vai colocar no meio desse pão um ovo mexido, porque o ovo já possui proteína e gordura na composição. A banana, a pessoa vai comer a banana, mas ela vai triturar ali umas nozes, umas castanhas e jogar por cima, porque as castanhas e as nozes, elas possuem gordura na composição. E o café, a pessoa vai tentar pelo menos reduzir a quantidade de açúcar. Ou trocar um açúcar refinado por um demerara. Não que o demerara seja ideal, tá? Mas é melhor do que o refinado. O almoço, essa pessoa, ao invés de pegar aquele balde de macarrão, trocou por um prato menor, incluiu saladas, incluiu fibras, trocou o refrigerante por uma água com gás com limão e trocou o chocolate ao leite por chocolate amargo. À tarde, ao invés dela comer aquele bolo Puma, cheio de aromatizante, corante, acidulante, ela fez uma panquequinha de banana e levou para o serviço. Né? Panqueca de banana é aquela receita que você amassa uma banana, mistura com ovo, um pouquinho de farelo de aveia e pronto. Porque o ovo vai ser a gordura junto com a proteína, o farelo de aveia vai ser a fibra e a banana vai ser o carboidrato de qualidade. Ela também reduziu a quantidade de café que ela tomava à tarde e automaticamente a quantidade de açúcar, tá certo? E aí à noite ela queria continuar comendo o sanduíche dela, então ela trocou o pão branco por um pão de centeio, por um pão de grãos, por um pão de fermentação natural, colocou ali uma proteína saudável dentro, né? Colocou um franguinho, colocou salada e trocou a batata frita por uma batata rústica, presta atenção, com temperinhos,
né? Colocou ali um alecrim, uma pimentinha do reino, né? E enriqueceu um pouco essa batata aí. Então, só de fazer isso já vai melhorar. Tô aqui abrindo o chat, tá, gente? A Roberta falou, e à noite essa pessoa foi para UTI. Olha lá, o João Paulo falou, essa parte eu sou ocupado, infelizmente eu como carboidrato demais, João, tudo cabe à nossa autorresponsabilidade, tá? Então, assim, se você tem essa consciência, você pode usar a aula de hoje para começar a dar os primeiros passos em direção à sua mudança. Adoçante pode ser substituto bom para o açúcar processado? Costumo usar esse para o café e para sucos. Bom, hoje eu não vou entrar muito nesse aspecto de adoçante de açúcar, mas já te digo que o adoçante artificial, né, sucralose, sacarina, aspartame, acesso fomicar também são, gente, horríveis, tá? Às vezes eu prefiro até usar um açúcar demerara, um açúcar mascavo do que o próprio adoçante. Mas vamos lá. O excesso de carboidratos aumenta os níveis de glicose, que é o açúcar no sangue, o que aumenta os níveis do hormônio insulina, que em excesso contribui para o acúmulo de gordura e a propensão a desenvolver diabetes e outras desordens do metabolismo. Eu vou explicar isso tintim por tintim, tá bom? Gente, na faculdade, eu me formei em 2017, mas na faculdade eu aprendi que de 55% a 60% das nossas refeições devem ser compostas por carboidrato. Esses estudos, né, já são antigos, né? Hoje existem estudos novos feitos por novos cientistas, por novas universidades, e essa informação caiu por terra, tá? Hoje, em se tratando de emagrecimento, eu quero que isso fique bem claro, para a gente emagrecer com qualidade e saúde, é ideal que a gente consuma aproximadamente entre 35% e 40% de carboidratos no nosso dia, com alimentos de menor índice e carga glicêmica. Lembrando que estamos falando de emagrecimento. Por quê? Porque uma pessoa que quer ganhar massa muscular, uma pessoa que faz muita atividade física, uma pessoa que é atleta, a quantidade de carboidrato que ela precisa é diferente, tá certo? Então, hoje, gente, a gente está falando de emagrecer. Tá, Nicole, o que é índice e carga glicêmica? Vamos dividir as coisas. O índice glicêmico é a velocidade que a glicose, né, que o açúcar do alimento, demora para cair na nossa corrente sanguínea e também representa o quanto de glicose será absorvida. E carga glicêmica se refere mais à qualidade do alimento, né? Essa glicose, esse açúcar, veio de qual carboidrato? Veio de uma banana ou veio de um bolo recheado? Qual era a qualidade desse alimento? Então, quando eu falo de digestão, quando eu falo de nutrientes, eu quero que vocês imaginem isso aqui, ó. Uma molécula, tá? A gente tem aqui um carboidrato. Então, o carboidrato é uma molécula inteira, como se fosse um quebra-cabeça montado. A partir do momento que você põe o carboidrato na boca, ele começa a passar pelo processo de digestão. Então, ele começa a se desfazer em partes menores, tá? As partes menores do carboidrato se chamam glicose. Tudo que a gente come é absorvido pelo intestino e vai parar lá na corrente sanguínea. A glicose, estando na nossa corrente sanguínea, não pode ficar lá por muito tempo. Ela precisa ser armazenada dentro das nossas células. Só que ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa de um Uber. Aí, quem que é o Uber da nossa glicose? A insulina, que é um hormônio que sai lá do pâncreas, passa na corrente sanguínea, busca a glicose e leva para dentro da célula, tá? Resumindo, a glicose é armazenada dentro das nossas células e vai se transformar em reserva de energia. Tudo bem, gente? E aí, você comeu carboidrato em excesso, o que vai acontecer? Engarrafamento, gente. Marginal Tietê, 6 horas da tarde. As células começam a ficar com os estoques de glicose cheios, porque o tanto de açúcar que entra nessa célula, a célula vai ficar lotada. Até um ponto em que não vai mais conseguir transformar essa glicose em energia. Então, energia acumulada em excesso vai se transformar em gordura. A quantidade de glicose é tanta, né? Você comeu tanto carboidrato que começa a não caber mais dentro das células.
O corpo, na tentativa de guardar a glicose que está boiando no sangue, o que vai fazer? Produzir mais insulina. Só que o problema não é que não tem insulina, o problema é que a célula não aguenta mais. Né? Então, fica um excesso de glicose e um excesso de insulina ali boiando no seu sangue, o que vai te trazer diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica, obesidade e outras doenças. Certo? Então, os alimentos industrializados, ricos em açúcar, farinha branca, né, cheio de aditivo, enfim, eles possuem índices e cargas glicêmicas muito altos, gerando altos picos de glicose, gerando altos picos de insulina e causando isso daí que vocês estão vendo, né? Mas isso, gente, só em frequência, com frequência, feito por semanas, feito por anos, né? Se você come 2 pedaços de bolo a mais em um dia da sua vida, não vai acontecer, né? Mas agora, se você faz isso todos os dias, haverá complicações para o seu corpo. E é claro que eu não poderia deixar de falar das fibras, tá? Que são partes não digeríveis dos carboidratos. Ou seja, elas chegam inteirinhas no nosso intestino. Elas são essenciais para o aumento da saciedade, para o controle de peso, redução de colesterol alto e diabetes, indispensáveis para o bom funcionamento do intestino junto com o consumo de água, ajudam a reduzir índice glicêmico, ó, presta atenção, presente em fruta, verdura, legume, aveia, psyllium, gosto muito de recomendar para as minhas pacientes. Nas sementes também, chia, girassol, linhaça, abóbora. Então, assim, se você vai comer uma salada de fruta, né, mesmo as frutas sendo saudáveis, elas são carboidratos. Para você reduzir o índice glicêmico das frutas, joga uma semente de girassol por cima, né? Joga um psyllium por cima dessa salada de frutas. Além de ficar mais crocante, fica mais gostoso e fica bem melhor, né? Já é bom salada de fruta, vai ficar melhor ainda. Considerações finais sobre os carboidratos. Nós podemos comer carboidratos, só que devemos priorizar as melhores fontes. Eles não precisam compor mais de 50% das nossas refeições quando o assunto é emagrecimento. Os carboidratos de menor índice e carga glicêmica são muito bem-vindos. E sempre associar com o consumo de proteínas e gorduras boas, certo, pessoal? Proteínas. Elas são responsáveis pela construção e manutenção de tecido, pele, unha, cabelo, tudo, célula, hormônio, tudo que você vê no seu corpo e o que você também não vê, tem proteína na composição. Elas ajudam a aumentar a saciedade por terem a digestão mais lenta e devem ser consumidas em todas as refeições, tá? Assim como todos os outros nutrientes, o seu excesso não é bem-vindo. Porém, o seu aumentar um tiquinho, é ideal para o processo de emagrecimento, principalmente na primeira refeição, teoricamente, o café da manhã, e entre, né, as refeições, caso você faça os lanchinhos da tarde aí. E como incluir mais proteínas no café da manhã, no lanche da tarde, de uma forma que fique gostosa, saudável e sem ser monótona, né? Todo mundo acha que para emagrecer precisa viver de ovo. Não precisa. Olha só algumas sugestões que eu trouxe aqui: panqueca de banana, iogurte natural batido com frutas congeladas, ovos com pão. Então, gente, quem tem a dificuldade de abandonar o pãozinho, não precisa abandonar, tá? Mingau de aveia com whey protein, né, que é aquela proteína em pó do soro do leite. Tofu na chapa. Torrada com maionese de abacate e ovos cozidos, que é o famoso avocado toast. Crepioca de frango. Cogumelos na manteiga com pão. E aqui eu trouxe para vocês visualizarem. Olha só, gente, fala sério. Ser saudável, vocês acham que realmente é sem graça? É chato? Olha bem para esses cafés da manhã aqui, lanche da tarde, que seja. Olha só. É lógico que ser saudável é ruim. Se você tem uma maçã podre na sua casa, é a única coisa saudável que você tem para comer. É lógico que vai ser ruim, né? Não tem como ser gostoso. A Roberta falou, no meu caso, ovo é vício mesmo. No meu também. Ovo com banana, com queijo, nossa senhora, eu amo. Vamos lá dar continuidade.
Vamos, próximo slide. Muito bem. Gente, nuggets, salsicha, linguiça, presunto, peito de peru, mortadela, hambúrguer congelado não vale, ok? Nossa, Nicole, mas peito de peru, sim, gente, peito de peru. O peito de peru, para ficar rosinha daquele jeito, ele passou pelo mesmo processo de industrialização do que um presunto, né? Adição extrema de nitrito, nitrato, que aumentam aí a incidência de câncer, por exemplo. Tá? Então, assim, uma vez na vida, outra na morte, ok, não tem problema, mas ter em casa sempre ser algo que não pode faltar na sua geladeira, eu quero que vocês repensem sobre isso, tá? Quais são as fontes de proteína? Então, existem as fontes vegetais e animais, tá? Nas animais, a gente encontra os ovos, os queijos pouco processados, por exemplo, um meia-cura, um queijo canastra, um gorgonzola. A gente encontra também nos peixes, nas carnes, no frango, nas aves. E fontes vegetais. A gente vai encontrar grão de bico, lentilha, ervilha, todos os feijões, na aveia, castanhas, nozes, brócolis, tá? Todas as folhas verdes mais escuras possuem uma quantidade de proteína bacana, tá certo? Considerações finais sobre as proteínas. Aumentar o consumo de proteínas não significa que você precisa comer meio quilo de carne e bacon no almoço, né? Você fala aumentar a proteína, a pessoa já pega 3 bifes desse tamanho, pá, taca em cima do prato, também não é isso. Mas você pode e deve incluir mais proteínas no seu café da manhã e lanches intermediários. A proteína é essencial para aumentar a saciedade, certo? Vamos lá um pouquinho falar sobre as gorduras. As gorduras, gente, né? Já foi muito mal falada, coitadinha da gordura. Ah, colesterol, colesterol. Gente, 70% do nosso colesterol é genético e é o nosso próprio corpo que produz, independente daquilo que a gente come. Porém, as gorduras compõem hormônios, tá? Principalmente hormônios sexuais. Elas são responsáveis pela absorção de algumas vitaminas, por exemplo, vitamina A, D, E, K, tá? Então, essas vitaminas não são absorvidas no nosso corpo se não tiver gordura. São alimentos, né? Os alimentos que possuem gordura boa na composição, eles são excelentes antioxidantes, tá? Ajudando aí no emagrecimento, na luta contra o excesso de radicais livres, contra o envelhecimento precoce, aumenta a nossa saciedade, assim como as proteínas, protegem os nossos órgãos, né? Elas criam, as gorduras criam uma camada térmica de proteção e ajudam na redução de colesterol e triglicerídeo elevado. Mas, entretanto, todavia, quando eu falo isso aqui, ó, ajuda na redução de colesterol e triglicerídeo elevado, eu estou me referindo a boas fontes de gordura, tá bem? Então, peixe, azeite de oliva, coco, abacate, todas as oleaginosas, frango, iogurte, queijos, enfim, tá? Ovos, que são essas gorduras aqui. As fontes ruins são aquelas gorduras que são fabricadas pelo homem, né? Presente aí na margarina e tudo que é feito com ela, sorvete, fritura, recheio de bolacha, enfim, eu achei essa imagem aqui sensacional, que é uma, uma fatia de pizza enfiando no coração, assim, da pessoa. Ótimo. Lembrete, gente, mesmo que as gorduras boas façam muito bem para o corpo, elas são calóricas, certo? Então, o cuidado com a quantidade consumida também é indispensável, assim como tudo. Considerações finais sobre as gorduras também são indispensáveis para o processo de emagrecimento e da manutenção do colesterol alto, podendo ser consumidas em todas as refeições, assim como as proteínas. O excesso pode levar ao aumento de peso por conta da quantidade de calorias, mesmo sendo saudável, tá? Então, cuidado aí quando você vai, por exemplo, fazer um pão low carb, que a farinha desse pão é farinha de amêndoas, aí você come 2 fatias, tá? É muita coisa. Priorizar os alimentos que já vêm com gordura diretamente da natureza, ou seja, esses aqui da foto, né? Que não precisou de nenhum ser humano enfiando gordura, como é que fala? Sintética dentro dos alimentos. Deixa eu abrir aqui o chat. Olha lá, o João falou, eu amo ovo, é uma proteína super acessível. Sim, sem contar que o ovo, você pode fazer tanta coisa, né? Você pode fazer um omelete, você pode fazer uma panqueca de banana, você pode fazer um bolo doce, um bolo salgado, você pode fazer ovos mexidos, ovos cozidos.
Peito de frango e presunto não conta. Não, peito de frango tudo bem, gente. O problema é a... Peito de peru, não é de frango, não. Qual a porcentagem de proteína para o emagrecimento? Jaqueline perguntou. Já que isso daí varia de pessoa para pessoa, tá? Mas no final da nossa reunião eu vou falar um pouco sobre quantidades. Mas vamos dar continuidade aqui. Gente, o que precisa ficar extremamente claro? Para você emagrecer e melhorar a sua saúde, você precisa aumentar o consumo de alimentos naturais, ou seja, aqueles consumos que não precisaram ser fabricados por seres humanos, né, que são esses daqui. E reduzir o consumo de alimentos industrializados e processados, cheios de conservantes, corantes, aromatizantes e embalagens coloridas. Na dúvida, né, o que é considerado ultraprocessado, o que é considerado minimamente processado, o que fazer? Existe o Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? Não sei se vocês conhecem. Ele foi criado pelo Ministério da Saúde e lá ele é riquíssimo, tá, gente? Ele é um material riquíssimo. Eu deixei aqui para vocês o QR Code. Quem quiser apontar a câmera do celular, já vai cair direto, ele é gratuito, todo mundo pode ter acesso a ele, tá? É só ir lá e digitar Guia Alimentar para a População Brasileira, tá bem? Bom, gente, eu vou dar continuidade aqui, tá? Se não deu tempo de vocês escanearem, depois é só jogar lá no Google. Nicole, tá. E sobre quantidades? O quanto de cada alimento é indicado para mim, né? Qual a porcentagem de gordura? Qual a porcentagem disso? Enfim. Gente, em relação a quantidades, vai variar muito. Depende da sua idade, sexo, se você já teve filhos ou não, se você pratica atividade física ou não, se já fez dietas restritivas, se já sofreu efeito sanfona, como que é o seu trabalho, né? Se você trabalha muito em pé, muito sentado, se você já está na menopausa, como que é o seu histórico familiar e tudo mais. Aqui eu quero destacar essa parte sobre dietas restritivas e efeito sanfona, tá? Todo mundo que já fez dieta restritiva e todo mundo que já passou por efeito sanfona tem o metabolismo desacelerado em comparação a quem nunca fez, tá? Por quê? Foi aquilo que eu falei no começo da reunião. O corpo, quando você submete a ele a estratégias muito radicais de emagrecimento, o corpo ele não gosta disso e ele entende que isso é uma ameaça para o seu corpo. Então, para ele se defender dessa ameaça, ele reduz o metabolismo com medo de que você vá passar fome até a morte, certo? Então, a pessoa que passa por uma dieta muito restritiva e depois volta a comer igual ela comia antes, o metabolismo dela vai estar mais reduzido. Então, para essa pessoa emagrecer, a gente vai precisar analisar outras estratégias, certo? Porém, aqui do lado, eu deixei uma orientação, tá? Uma sugestão de como você pode montar um prato. Porém, aí que vem o negócio da lei do menor esforço, que é um dos 4 pilares do emagrecimento. Se hoje a sua refeição está muito, muito, muito longe disso daqui, não é de um dia para o outro que você vai conseguir botar meio prato de salada no seu almoço. Não vai. Já vou te garantindo que não vai. Mas tente se aproximar disso daqui cada dia mais. Mesmo que hoje não seja a sua realidade, melhore a sua realidade da forma que der para você fazer, tá certo? Então, como que é o mundo ideal, né? 50% do prato de verduras e legumes, 25% de proteína vegetal e animal, 12% aqui de leguminosas, né, que também é um tipo de proteína, e 12% de carboidratos. Leguminosas, gente, para quem não sabe, é feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tá? Leguminosas é diferente de legumes. Minha outra sugestão, começar a pensar primeiro na qualidade das suas refeições. Por quê? Não adianta nada você pensar, tipo, ai meu Deus, eu tenho que comer 10% de gordura no dia. Só que a sua refeição é uma caca. Você abre a sua despensa, só tem miojo, bolacha recheada e suco em pó. Então, não adianta você pensar no tanto de gordura que você tem que comer se o básico você ainda não fez, que é ajustar a qualidade dos seus alimentos, né? E isso daí é o quê?
ambiente, você mudar o seu ambiente, que é outro pilar do emagrecimento, né? Para quem não lembra aí, os pilares são ambiente, alimento, corpo e mente. Então, se você não muda primeiro o básico, que é a qualidade dos alimentos, nem adianta ficar pensando em quantidade de gordura, em quantidade de carboidrato, tá certo? Vou abrir aqui o chat mais uma vez. O João falou, efeito sanfona... Opa, peraí. Efeito sanfona é uma parada muito cruel. Passo até hoje por isso. O mais brutal foi ter descido de 107 quilos para 86 em 6 meses. E depois voltei tudo para 114. E hoje estou com 123. Olha aí, gente, como é que são as coisas. E há uns 2 meses atrás estava com 127. Espero não estar nesse loop de novo. Eu vou contar uma coisa para vocês, um pouco fora aqui de linha, mas é uma das coisas que eu trabalho muito em consultório. Não sei se vocês já ouviram falar em teoria do set point. O nosso corpo ele é uma máquina muito inteligente e a função do nosso corpo é nos proteger, principalmente da escassez. Né? Porque se você passa por escassez de alimentos, você não faz reserva de energia, e se você não faz reserva de energia, você morre de desnutrição. Graças a Deus, nenhum de nós aqui no Brasil tem esse problema, né? Em outros países, infelizmente, ainda existe, mas a gente não tem mais esse problema. Pelo contrário, a gente tem uma oferta demasiada de alimentos e uma demanda muito baixa de atividade física e de gasto de energia, né? Então, a conta não bate mais, a gente come muito mais, a gente reserva muito mais energia do que a gente gasta. Então, o nosso corpo, né, pensando nessa teoria de proteger a gente contra a fome e contra a desnutrição, né, contra a falta de energia, o nosso corpo, as nossas células registram o maior peso que a gente teve na vida. Né? Então, se você já pesou 100 quilos, se você já pesou 80 quilos e se você já pesou 50 quilos, o seu corpo vai registrar o quê? Os 100 quilos. E ele vai estar sempre batalhando para ir em busca desses 100 quilos novamente. Por isso que às vezes emagrecer é mais difícil, ainda mais se você não tem a estratégia correta, ainda mais se você não tem um acompanhamento correto. Por quê? Essa é a teoria do set point. O corpo vai sempre estar em busca do maior peso que você já teve na sua vida, entendeu? Então, por isso, gente, ficar indo atrás de chá milagroso, de dieta, de shake, de ervas life, não vai adiantar se isso daqui não estiver bem enraizado no seu dia a dia, se isso daqui não estiver bem enraizado nos seus pensamentos. E não que seja fácil enraizar isso, tá? Mas você precisa começar, porque a disciplina não é um dom que você nasce, né? O hábito de comer bem não é um dom, é uma capacidade que você vai criando conforme você vai exercitando. Igual qualquer coisa, igual na escola, igual na faculdade, igual no trabalho, você só se torna bom em alguma coisa se você repete, repete, repete. Tem dias que você vai conseguir fazer isso com mais êxito e tem dias que não. Mas isso não vai te impedir de repetir. Né? Então, gente, ter disciplina e transformar isso daqui num hábito é questão de exercitar, não de ficar esperando o milagre cair no céu. Certo? Tendo isso em vista, qual que é a nossa regra de ouro a partir de hoje? Entender que emagrecimento é um processo e não um evento. Em 2022 eu vou emagrecer. Quero saber quem aí já falou essa frase. Em 2022 eu vou emagrecer. Gente, do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, é uma mudança de dia igual de ontem para hoje e de hoje para amanhã. Se você não resolver tomar as rédeas da sua vida, não é um novo ano, não é a nova semana, não é a segunda-feira que vai te trazer a solução de alguma coisa. Certo? Entender que vão ter dias que as coisas vão sair como planejado e outros não. E isso é normal. Entender, a Júlia que tá aqui ainda, né? Júlia, entender que não existe sair e entrar de dieta. Gente, a dieta, fazer dieta, não é uma porta, não é uma casa que se entra e sai. É simplesmente você querer mudar, querer enraizar novos hábitos na sua vida e querer melhorar. E que erros vão existir. Não é porque você errou que você saiu de alguma coisa. Você simplesmente errou.
mas errar faz parte do processo, né? Permita-se errar para aprender. Permita-se entrar em um novo processo de vida, permita-se entrar de cabeça em alguma mudança, não só na alimentação, viu, gente? De trabalho, de casa, de vida, às vezes de relacionamento. Permita-se entrar numa mudança de processo, sabendo em que em algum momento desse processo você vai errar e que isso é normal, assim como tropeçar no próprio pé, engasgar com a própria saliva. Quem nunca, gente? Dia desses no Instagram, eu dei exemplo de novelas, né? Eu não assisto novelas, não sou noveleira, não gosto muito. Na verdade, eu nem vejo mais TV aberta. Mas, pega aí, uma novela tem, sei lá, 300 capítulos. Desses 300 capítulos, todos os 300 capítulos foram capítulos de sucesso? Foram capítulos que deixaram você com a pulga atrás da orelha? Não. Mas nem por isso o autor da novela, sei lá o nome de autor de novela, deixou de fazer 300 capítulos e deixou de ir ao ar. Quando um autor de novela faz isso, ele já sabe que desses 300 capítulos, sei lá, uns 80 não vão prestar. Mas por isso que vocês têm que fazer todos os dias, gente. Porque quando a gente faz em maiores volumes, quando a gente tenta cada dia mais, a nossa margem de acertos é maior. Mas é claro que a margem de erros também é maior. Mas se você erra mais, você aprende mais. E se você acerta mais também, você consegue se parabenizar pelos seus acertos e consegue avançar. Porque todos os dias você vai ter um problema diferente, uma dificuldade diferente, um erro diferente. Mas você só vai saber lidar com esse erro, com esse problema, se você se permitir passar por ele. E não, né? Chega um erro, chega um problema, você desiste. Ah, não, porque eu não tenho disciplina, porque para mim não dá certo, porque só para fulana dá certo, para mim não dá. Dá sim. A diferença de quem conquistou os resultados para quem não conquistou é que a primeira pessoa, né, quem conquistou os resultados, quem teve sucesso, escolheu passar pelos erros e aprender com os erros. Não é porque não teve erro. Mas pegou os erros e falou, tá, deixa eu ver aonde eu tô errando, por que eu tô errando e como que eu vou consertar. Né? Diferente de uma pessoa que não tem sucesso. A pessoa que não tem sucesso, ela para no primeiro erro. E a pessoa que tem sucesso, ela pega o primeiro erro e manda bala. Deixa eu abrir o chat aqui. Olá, a Ju falou, eu tenho dificuldade de quebrar hábitos, mas agora estou indo de pouco em pouco quebrando isso. Sim, estou trabalhando para quebrar essa mentalidade. A gente, hoje, eu li uma coisa muito engraçada. Síndrome de Gabriela, né? Lembra daquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, gente, a gente não pode nascer assim, crescer assim, viver assim, morrer assim. A gente tem que estar aberto a mudanças, né? Só assim que a gente consegue evoluir. Olha lá, o João falou, muitas vezes o que mais me tira do bom hábito é a rotina intensa aqui da faculdade, ou um simples ataque de ansiedade. Todo mundo tem isso, tá? Que bom que você faz tratamento. Ó, o que me motiva a sempre tentar é o fato de eu ter conseguido emagrecer uma vez. Se eu consigo uma vez, eu consigo de novo. Perfeito. O que te tira dos bons hábitos é a faculdade, né? A rotina intensa da faculdade. Você sabendo que a rotina intensa da faculdade já é um negócio que te tira do sério, por que você não se planeja para enfrentar a rotina da faculdade? Né? Porque é algo que acontece sempre, então você já consegue se planejar de antemão em relação a isso, né? Diferente de quando a gente é pego aí de supetão, né? Às vezes acontece aí um programa, um problema que você não tinha como prever, mas os problemas que a gente consegue prever, a gente já se adianta. Olha lá, a Ana Carla falou, é exatamente essa minha dificuldade. Quando erro, acho que perdi todo o esforço inicial. Não, Ana, todo mundo erra, né? A perfeição não existe. Vamos lá. Gente, quero saber agora, valeu a pena estar aqui hoje? Coloquem aí nos comentários para mim, quero ver. O que vocês gostaram mais? O que vocês aprenderam mais? Qual foi o grande insight que vocês tiveram? Coloca aí nos comentários para mim. Vamos lá, gente. Quero saber se o que eu falei hoje agregou alguma coisa para vocês.
Olha lá, a Ana falando, sim, foi ótimo, com certeza, com certeza. Foi bom para desmistificar alguns alimentos também. Que bom, gente, que bom. Olha lá, sim, sim, demais, arrasou, obrigada. Gente, e por isso eu quero parabenizar vocês que estão aqui hoje, né? Que separaram aí a noite de terça-feira para estarem aqui comigo. Vocês poderiam estar vendo Netflix, poderiam estar vendo a novela de 300 episódios, poderiam estar mexendo no WhatsApp, fazendo qualquer coisa, rolando ali o feed sem parar, mas vocês escolheram estar aqui, né? E isso mostra que emagrecer e ter saúde realmente importa para vocês, né, gente? Ó, antes de eu continuar falando, o que vocês acham da gente tirar uma foto? Vocês podem abrir a câmera de vocês para a gente tirar uma foto bem legal? Cadê o rostinho de vocês? Olá, Cristina, a Rô, a Júlia, Ana Carla. Totalmente descabelada. Não, a gente põe um filtro assim. Isso, lá. depois você põe o filtro. Olha lá, depois coloca o filtro. Vamos lá, gente. A Renata acho que não tá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Show! Olha lá, a Renata apareceu agora, gente. De novo, 1, 2, 3 e... Perfeito, vamos dar continuidade. Bom, gente, deixa eu só abrir o chat aqui mais uma vez para assumir. Eu tô uma bagunça. Tô de pijama. Gente, não dá para ver não que tá de pijama. Relaxa. Bom, gente, e qual que é a grande questão? Talvez vocês que já estejam aqui conheçam ou vocês são essas pessoas, né, que estejam cansados, cansadas de estar vivendo esses ciclos de dieta sem fim. Entra de dieta, não dá certo, vai para a próxima, e vai para a próxima, e vai para a próxima. Talvez você não aguente mais se esforçar tanto para ter resultados, né? De quantas pacientes eu ouço, Nicole, eu já fiz de tudo, mas eu não consegui. Né? Talvez você já tenha tentado jejum, low carb, dieta da sopa, dieta da lua, Duncan. E o problema, pessoal, nada disso funcionou. Né? Nada contra essas estratégias, inclusive, se bem feitas, são boas estratégias. Mas quando você aplicou, não deu certo para você. Né? E a sensação é o quê? Só comigo não dá certo. E aí vem a frustração, vem aquele sentimento de incapacidade, vem aquela coisa de, ai, só para mim não dá certo, deixa quieto. E eu quero falar um pouquinho sobre mim agora. Eu nunca fui obesa, tá? Eu sempre deixo isso muito claro. Aqui a fotinho minha. Mas eu já tive alguns quilos a mais, principalmente quando eu entrei no balé, e aquilo me incomodava, né? Não sei se era coisa de adolescente, não sei se era coisa da minha cabeça, mas me incomodava. E na época, gente, eu tentei encontrar o milagre do emagrecimento, acreditando em tudo o que me contavam. Né? Eu tentava achar atalhos. Só que hoje eu li uma frase tão interessante que diz assim: se o atalho trouxesse resultado, ele seria o caminho e não o atalho, né? Eu cheguei a tomar chá para emagrecer, o chá da história que eu contei no começo, né? Que eu tinha que tomar o chá 11 da noite para 2 da manhã estar no banheiro. Eu já tomei shake, eu já usei manta de aquecimento, eu já acreditei em produtos diet, eu já fiz drenagem, e aqui não desmerecendo o valor da drenagem, tá? Mas é porque a drenagem não foi feita para perder gordura, para emagrecer. A drenagem foi feita para liberar os líquidos. E nada funcionou. Eu lembro de um dia, eu tinha acho que 15 ou 16 anos, que eu me pesei dentro da farmácia que tinha no shopping lá em Guarulhos, o Shopping Internacional, para quem é de Guarulhos aqui. Eu entrei nessa farmácia dentro do shopping, eu me pesei e eu comecei a chorar com o resultado que eu vi na balança. E minha mãe falava assim, Nicole, para de chorar, menina, que isso? O meu caminho até o emagrecimento definitivo não foi muito fácil, mas eu consegui. Eu só consegui
depois de compreender e entender os 4 pilares do emagrecimento. Até então, toda tentativa que eu fazia antes disso era furada total. E depois que eu entendi os 4 pilares do emagrecimento, eu comecei a aplicar eles em consultório. E aqui eu trouxe 2 resultados para vocês, de 2 Gabrielas, que são pacientes minhas. A Gabriela da esquerda é a Gabriela Valente. Ela chegou para mim com síndrome do ovário policístico, no meio da pandemia. Mãe de uma neném fofa de 6 meses, a Larinha. Empresária, tentando cuidar do próprio negócio. Trabalhando em casa, gente, com filha pequena. Muito cansada e preocupada com o que poderia acontecer por conta da pandemia. Né? Quem aí não se encontrou nessa situação ano passado, ano retrasado? Olha aqui o que ela me mandou. Em uma semana ela eliminou 2,5 kg. Tá? E não falando só em peso. Eu trouxe aqui para vocês a Gabriela Lima para falar um pouco sobre a autoestima dela. A Gabi chegou para mim novinha, com 28 anos, recém-casada, arquiteta com uma rotina muito agitada. Eu lembro que era 6 da manhã, tinha dias que 6 da manhã ela já estava na obra visitando. Ela se olhava no espelho e não se reconhecia mais. Baixa autoestima, intestino preso, insegurança sobre os possíveis resultados. Né? Ela chegou assim para mim meio com o pé atrás. Aí, olha a mensagem que ela me mandou 6 meses depois do nosso tratamento. Sobre autoestima. Como é bom ter de volta. Obrigada por tudo. Há 6 meses jamais tiraria uma foto dessa. Aqui é que eu cortei a foto, tá? Mas ela me mandou uma foto do espelho da academia, depois de malhar de top. Aí ela mandou: hoje fiquei uns minutos olhando e muito feliz com o que estava vendo. Menos 10 quilos. Depois de 6 meses. Então, se você decidir emagrecer agora, eu te pergunto, aonde você vai estar daqui 6 meses? Independente de ser 2020, de ser 2021. Quem quer encurtar o processo, quem quer pegar atalho, daqui 6 meses vai estar na mesma ou pior, infelizmente. A questão é que se nada for feito, não é que tudo vai continuar na mesma. Chances são que piore. Igual eu falei lá no começo, se hoje você tem 5 quilos a mais, daqui 6 meses esses 5 quilos vão se transformar em 12. Agora, para quem escolher mudar, vai perceber que vão passar 4 meses e a vida mudou. Significa que o processo vai terminar aí? Não. Mas a verdade é que se você se sujeitar ao processo, ele vai acontecer. Mas para isso, você precisa parar de acreditar nessa falsa historinha aí que você mesmo se conta. De que, tá tudo bem, agora não dá, não é o melhor momento, agora eu não tenho tempo, agora eu não tenho dinheiro. Se você for parar para pensar, sempre vai estar faltando alguma coisa, né? Você sempre vai criar uma desculpa para não ir atrás dos seus resultados. Agora é porque 2022 vai começar, em 2022 eu começo. O ano já está acabando mesmo, não vale mais a pena. E é exatamente para te ajudar a emagrecer sem sofrimentos que eu decidi abrir 6 novas vagas para o pacote Premium, tá certo? Para quem é, gente, esse pacote? É para quem quer emagrecer de forma definitiva, mas sem restrições drásticas. É para quem não quer abandonar pizza, vinho, cerveja, pão de fim de semana. É para quem quer voltar a ter o corpo que tinha antes de engravidar ou chegar próximo a ele. É para quem quer reduzir inchaço, celulite, melhorar trânsito intestinal. Conseguir cuidar da alimentação sem perder tempo, né? Eu sei que gente que já não tem tempo ainda vai perder tempo. E ter mais disposição ao longo do dia, né? Não ter que viver se frustrando e mudando de dieta em dieta, pulando de galho em galho. É para esse tipo de pessoa que o pacote Premium foi feito. E para quem não é, Nicole, pessoas que ainda querem gastar dinheiro com shake, chá, remédio, milagre instantâneo. Para quem acredita que o resultado pode acontecer em poucas semanas, né? Elimine 10 quilos em 2 semanas. Para quem gosta de fazer dietas extremamente restritivas. Para quem não quer ou não precisa emagrecer ou melhorar o quadro de saúde. Para quem acredita que todos os problemas podem se resolver com uma consulta.
com uma aula. E não é para quem não está disposto a sair da zona de conforto. Isso é muito importante, porque com o pacote premium você vai ter todo o direcionamento, estratégia, suporte. Eu vou te guiar da minha mão em todas as fases do processo. Mas se você não estiver disposta ou disposto a agir, nada vai acontecer, já vou te adiantando, tá? Inclusive, pessoal, um dos diferenciais do pacote premium são os bônus. O primeiro bônus é um suporte exclusivo no WhatsApp. E os outros bônus são aulas gravadas, tá? Essas aulas são mapeamento do ambiente ideal para emagrecer, 6 erros pouco conhecidos que você comete ao iniciar sua dieta, guia de alimentos para emagrecer de forma definitiva e, claro, acesso ao método que engloba os 4 pilares indispensáveis para o emagrecimento, que é um mecanismo único, porque fui eu que criei. Certo? Aqui eu trouxe para vocês o exemplo, né, desses bônus aqui à direita. É uma conversa que eu tive essa semana com uma paciente premium. Eu fiz uma análise minuciosa dos exames de sangue dela e mostrei do porquê algumas estratégias alimentares baseadas nos exames. E aqui são o print das aulas, tá? Que vocês vão receber. E como funciona, Nicole? Bom, o pacote premium engloba 4 consultas, aproximadamente uma por mês, podendo ser online ou presenciais aqui em Belo Horizonte, e mais os bônus exclusivos. Cada consulta possui uma duração média de 60 a 90 minutos e todas vão girar em torno dos seus problemas e objetivos. Para a primeira consulta, você vai receber um questionário pré-consulta, tá? Para eu já criar soluções que realmente farão sentido para você antes mesmo do nosso primeiro contato. Se preciso for, a gente também vai trabalhar com ferramentas baseadas em organização, planejamento, autoconhecimento e estratégias baseadas nos 4 pilares. E, por fim, caso seja o momento, a gente vai montar um plano alimentar juntos e depois traçar as metas para a gente conseguir avaliar a sua evolução consulta após consulta. E, gente, para quem se inscrever nas próximas 48 horas, eu estou dando esse bônus só para vocês, tá? Vai ganhar um cardápio completo para 30 dias. Presta atenção. Esse cardápio possui sugestão de café da manhã, almoço, lanche e jantar para 30 dias, tá? E essas sugestões, lembrando que são só sugestões, claro, vão estar divididas em funcional, saudável, vegetariano e detox. Esse cardápio também possui lista de compras, mais de 80 receitas, estratégias anti-sabotagem para o emagrecimento, orientações para pessoas que moram sozinhas e têm medo de fazer muita comida e desperdiçar. Bom, se você fosse comprar só esse cardápio, ele sairia por R$ 197. Mas se vocês se inscreverem dentro dessas 40 horas, vocês não vão pagar nada, zero. Tá, Nicole, e quanto que vai custar esse pacote premium, então? Bom, se você fosse para fechar o programa individual com 4 consultas avulsas, você pagaria R$ 1.000. Só que tem mais as aulas bônus, os materiais, o suporte e o cardápio de 30 dias. Então, isso poderia custar facilmente R$ 1.597. Porém, vocês que estão aqui hoje, vocês que separaram a sua terça-feira para mim, não vai pagar isso, não. O programa com consultas, ele é até um bom formato, né? Ele ajuda as pessoas, porém, se eu tivesse só ele, né? Se as pessoas pagassem as consultas de forma individual, talvez quem realmente precisa da minha ajuda acabaria ficando de fora. E foi exatamente por isso que eu criei o pacote premium, né? Ao invés de você pagar R$ 1.597, você paga 4 vezes de 225 ou R$ 800 à vista, tá? E eu quero lembrar vocês que são só 6 vagas, e eu estou anunciando elas aqui em primeira mão para vocês, mas depois, né, a partir de amanhã, eu vou anunciar nas listas VIPs que eu tenho e no Instagram. E provavelmente elas serão rapidamente preenchidas. Então, se você se identificou ou se você sente que isso é exatamente o que você precisa nesse momento, pode escanear esse QR Code aqui, abre a câmera do seu celular, escaneia aqui esse código ou me chama pelo WhatsApp, que amanhã a gente conversa e eu garanto a sua vaga. Lembrando que são só 6 vagas. Tá bom, pessoal?
Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, algo a acrescentar? Fale agora ou cale-se para sempre, em relação à aula, em relação ao pacote premium, em relação aos bônus. Alguém tem dúvidas? Olá, Ana, já estava conversando com a sua secretária para marcar. Arrasou, chegou na hora certa, Aninha. Que bom, você vai conseguir aproveitar. Basta avisar para ela? Sim, sim, sim. Pode avisar para ela. Se quiser também pode me mandar uma mensagem, tá? Mas pode falar com ela sim. E aí, pode me mandar uma mensagem, porque eu sei quem estava presente aqui na reunião, né? Como vocês têm essas 48 horas para garantir os bônus extras, eu vou te mandar esse cardápio de 30 dias, tá? Que as outras pessoas não vão receber. Eu já sou premium. Ó, a Márcia já é premium. E assim, gente, quem já é premium e quiser garantir o próximo pacote, tá? Pode garantir. Vocês vão receber mais 4 consultas e vão receber esse bônus especial, que é esse cardápio de 30 dias, que é algo que eu não ofereço no dia a dia para quem é premium, tá? Então, não tem problema. Se você já for premium e quiser comprar mais um pacote, você já vai garantir mais 4 consultas. Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer outra pergunta que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, ó. Quem não tem meu WhatsApp, deixa eu voltar aqui no número. Ó, a Márcia já é premium. Márcia, fala pra gente se está valendo a pena ser premium, como que está sendo a experiência para você. Tem mais gente aqui que é premium que eu sei, hein? A Júlia. Ó, gente, quem quiser pega aqui o número. Olá, a Júlia falou, melhor escolha que eu fiz. A Márcia falou, estou muito feliz. Que bom, meninas, obrigada, viu? Eu sou muito feliz também de ter vocês como minhas pacientes premium. Arraso. Melhor escolha que eu fiz. Maravilhosa. Olá, a Márcia colocou, cada dia aprendendo um pouco e melhorando minha alimentação. É isso aí, só assim que a gente emagrece, tá? Aprendendo e melhorando sem querer fazer milagre. A Júlia colocou, tô amando o conhecimento, o suporte ali do lado é incrível, aprendendo demais. Obrigada, meninas. Olha, gente, para quem quiser, tá? Quem ainda não me segue no Instagram, está aí o número e tudo mais. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Um excelente final de terça-feira. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigada por tudo, gente. E quem quiser assistir essa aula novamente, tá? Vai ficar disponível lá no YouTube depois. Um grande beijo. Boa noite.